Imagine um mundo onde quase tudo o que vive morre. Um mundo onde os oceanos se tornam poços venenosos, o céu escurece por anos e a própria Terra parece ter declarado guerra à vida. Isso não é o roteiro de um filme de terror apocalíptico. Isso realmente aconteceu, mas o mais perturbador, quase ninguém fala sobre isso. Muito antes dos dinossauros pisarem neste planeta, antes dos répteis dominarem os continentes, e dos céus serem cortados por pterossauros gigantes, o mundo passou por algo tão catastrófico que foi apelidado pelos cientistas de a Grande Morte. E não é exagero. Cerca de 96% de todas as espécies marinhas desapareceram. Na terra firme, mais de 70% dos seres vivos foram apagados da existência. Florestas sumiram. Insetos foram dizimados. A Terra, por muito pouco, não virou um planeta morto. Mas como um evento tão gigantesco, tão devastador, pode ter sido esquecido? Ou melhor, será que alguém quis que ele fosse esquecido? Porque o que você vai ouvir agora não está nos livros da escola. Há muito mais por trás da extinção permiana do que gases vulcânicos e mudanças climáticas. Teorias sombrias e suposições perturbadoras surgem nos bastidores da ciência tradicional. De manipulações genéticas pré-históricas a indícios de intervenções não humanas, há quem acredite que essa extinção não foi natural. Será que foi um acidente geológico? Ou alguém apertou o botão reset da vida? Neste vídeo, vamos desenterrar segredos que talvez nunca devessem ser revelados. Teorias científicas, conspirações abafadas e pistas que podem mudar o que sabemos sobre o passado e talvez sobre o nosso futuro. E se você acha que sabe como a vida começou, prepare-se para descobrir como ela quase terminou e quem pode ter decidido isso. Já aproveite e deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pois o que vai ver agora é bem provável que fique registrado em sua memória. O mundo antes da Grande Morte. Muito antes de existirem dinossauros, muito antes do ser humano sequer ter sido sonhado pela evolução, a Terra já era palco de um ecossistema poderoso e bizarro. Estamos falando de aproximadamente 252 milhões de anos atrás, no fim do período geológico conhecido como Permiano. Um tempo em que os continentes estavam unidos em um supercontinente colossal chamado Pangeia. Imagine olhar o planeta de longe e ver apenas uma imensa massa de terra cercada por um oceano gigantesco, o Pantalassa. Geoclima: extremo, seco, impiedoso. O interior do supercontinente era árido, com grandes desertos e temperaturas intensas. Mas apesar disso, a vida prosperava, porém de formas bem diferentes do que conhecemos hoje. Nos oceanos, criaturas estranhas reinavam. Trilobitas, amonites, peixes blindados e os primeiros répteis marinhos deslizavam nas águas. Nas florestas primitivas, grandes samambaias e coníferas cobriam a paisagem. E na terra firme, répteis como o Dimetrodon, aquele bicho com uma vela nas costas, eram os predadores do topo da cadeia alimentar. Mas o mais perturbador é que nem eles estavam prontos para o que viria. Apesar do clima agressivo, a Terra mantinha um delicado equilíbrio ecológico. Cada espécie ocupava seu nicho. Cada parte do planeta, mesmo com variações extremas, estava interconectada. Era um sistema que funcionava, até que começou a falhar. Por razões ainda debatidas, os oceanos começaram a mudar. As temperaturas começaram a subir. Espécies começaram a desaparecer discretamente, como se algo estivesse desligando a vida em câmera lenta. Mas ninguém, nem mesmo os maiores predadores, percebeu que aquilo não era só uma oscilação natural. Era o prenúncio do fim. E aqui entra a primeira suspeita. Como um planeta com um ecossistema tão resiliente, que sobreviveu a eras de mudanças brutais, entrou em colapso total de uma hora para outra? Essa é a pergunta que os cientistas tentam responder há décadas. Mas será que estão fazendo as perguntas certas?
Ou será que há algo nesse passado remoto que não querem que a gente descubra? Porque se você analisar os dados com atenção, vai perceber que os sinais estavam lá. Mas eles foram ignorados, ou convenientemente esquecidos. E talvez, mas só talvez, esse mundo do Permiano tenha abrigado mais do que apenas lagartos e samambaias. O início do fim. Tudo parecia seguir o curso natural da vida, até que a Terra começou a tremer. No que hoje conhecemos como Sibéria, uma cadeia de fissuras monstruosas se abriu no solo. E do interior do planeta, o inferno começou a emergir. Erupções vulcânicas de uma escala inimaginável tomaram conta da região, lançando milhões de quilômetros cúbicos de lava durante centenas de milhares de anos. Essas erupções formaram o que hoje os geólogos chamam de traps siberianos, um dos maiores e mais bizarros complexos vulcânicos da história do planeta. Mas o problema não era só a lava, mas também o que vinha com ela. Esses vulcões vomitavam dióxido de carbono, metano, dióxido de enxofre e outros gases tóxicos em volumes absurdos. A atmosfera foi sendo envenenada, o céu escurecido por uma névoa ácida e o efeito estufa disparou totalmente sem controle. As temperaturas globais subiram de forma brutal. Os oceanos começaram a aquecer, perdendo oxigênio e se tornando verdadeiras sopas tóxicas e anóxicas, inabitáveis para a maioria das formas de vida marinha. No solo, as florestas começaram a secar, a vegetação colapsou e, com ela, a cadeia alimentar colapsou junto. Peixes começaram a boiar mortos. Animais terrestres caíam sufocados pelo calor e pela falta de alimento. Os polos derretiam, liberando mais metano. Era um ciclo de autodestruição em escala planetária. Mas, será que foi só isso? Porque pense comigo. Por que esse evento foi tão extremo a ponto de dizimar quase toda a vida da Terra, quando outros eventos vulcânicos no passado não chegaram nem perto desse impacto? E mais, há registros de que a liberação de metano pode ter sido instantânea demais, como se algo tivesse intencionalmente acelerado o processo. Há quem diga que não foi apenas o calor que matou, mas algo presente nos gases. Alguns cientistas alternativos apontam para compostos altamente reativos incomuns, com potencial para alterar estruturas genéticas. E se essa catástrofe não tivesse sido apenas um acidente geológico? E se fosse um experimento? Parece absurdo? Talvez. Mas os dados geológicos indicam algo ainda mais estranho. O início do colapso foi extremamente localizado, quase como se tivesse um epicentro artificial, e só depois se espalhou. E se essa extinção tivesse sido induzida? E se alguém ou algo quisesse zerar a vida no planeta, limpar a casa e preparar o terreno para algo novo? A versão oficial da ciência. Se você perguntar a um paleontólogo ou geólogo tradicional o que causou a maior extinção da história do planeta, ele provavelmente vai te dar uma resposta direta. Foram os traps siberianos. E sim, segundo os registros geológicos, as erupções massivas na Sibéria liberaram gases em escala global, alteraram o clima e devastaram os ecossistemas. Tudo isso durante um período que pode ter durado entre 100 mil a 500 mil anos. Dióxido de carbono, em quantidades colossais, teria aquecido o planeta a níveis insuportáveis. Dióxido de enxofre, lançado na atmosfera, teria criado chuvas ácidas intensas, que envenenaram os solos e os oceanos. E à medida que o oceano esquentava e perdia oxigênio, bactérias anaeróbicas se multiplicaram, liberando ainda mais gases tóxicos, como o sulfeto de hidrogênio. Um verdadeiro ciclo do terror geológico. Alguns estudos modernos tentam até simular esse cenário em supercomputadores. E os resultados são aterrorizantes. A Terra virou um planeta estufado, sufocante, ácido e letal. A ciência chama isso de colapso em cascata ecológica. E para os livros didáticos, isso é o suficiente. Mas será mesmo? Porque quanto mais você mergulha nos detalhes, mais surgem perguntas que não têm respostas simples. Por exemplo,
Por que a biodiversidade global demorou mais de 10 milhões de anos para se recuperar após esse evento, enquanto outras extinções levaram muito menos tempo? Por que certos grupos de organismos desapareceram completamente, sem deixar descendentes ou fósseis intermediários, como se tivessem sido apagados seletivamente? Além disso, alguns dados mostram que a liberação de metano em regiões específicas foi tão intensa e tão súbita que beira o inexplicável. Como se uma explosão subterrânea colossal tivesse liberado reservas de gás em instantes. Mas quem, ou o que, poderia ter causado isso? E tem mais. Há registros sedimentares em partes da China e da África do Sul que não batem com o restante do planeta, sugerindo que forças diferentes estavam em jogo em diferentes regiões. Isso não soa um pouco artificial demais? A ciência oficial ignora essas anomalias. Ou pior, as descarta como ruído estatístico. Mas e se esse ruído for, na verdade, a única pista que sobrou de algo que não deveria ser explicado? É aqui que os caminhos da ciência tradicional terminam. E os corredores escuros da especulação e da conspiração começam. Conspirações antigas. Algo não bate. A ciência explica o que consegue medir, mas o que ela não consegue entender, ela prefere enterrar. E no caso da extinção permiana, há muita coisa sendo enterrada, literalmente e metaforicamente. Porque se você observar com atenção, vai notar que certos padrões começam a se repetir. E não só nesse evento. Eles surgem sempre que há uma mudança brusca, massiva e misteriosa na história do planeta. E o mais estranho? O silêncio. Silêncio em torno de fósseis que nunca são discutidos. Silêncio sobre depósitos geológicos que somem após serem descobertos. Silêncio sobre possíveis traços de civilizações pré-históricas que aparecem em camadas do período permiano e depois são reclassificados como formações naturais. Mas por quê? Quem teria interesse em esconder o que realmente aconteceu durante a Grande Morte? Algumas teorias, consideradas lunáticas por muitos, sugerem que a Terra, no passado remoto, pode ter sido habitada por formas de vida inteligentes, não necessariamente humanas, civilizações perdidas, anteriores até mesmo aos primeiros mamíferos, que desenvolveram tecnologias incompatíveis com o nosso entendimento atual. Algumas lendas antigas, como as do manuscritos Kobrin, falam de raças que viveram antes dos tempos dos homens e que desapareceram em chamas e fumaça do céu. Coincidência? Outros acreditam que o planeta foi, na verdade, um campo de testes, que o ecossistema do Permiano era um experimento conduzido por inteligências externas e que, quando deu errado ou fugiu do controle, foi resetado deliberadamente. Talvez os traps siberianos não tenham sido naturais, talvez tenham sido um mecanismo de autodestruição planetária, ou pior, uma arma. Essa ideia parece absurda. Até você se deparar com os dados que sugerem que a liberação de metano e dióxido de carbono foi não apenas extrema, mas sincronizada, como se várias válvulas geológicas tivessem sido abertas ao mesmo tempo. E quem teria esse tipo de controle? Mais perturbador ainda. Há fósseis extremamente raros de criaturas do Permiano com deformações genéticas inexplicáveis, como se tivessem sido mutadas rapidamente ou expostas a algum tipo de radiação fora dos padrões naturais. Alguns desses fósseis foram mencionados em papers científicos no passado, mas depois desapareceram das publicações. E quando são encontrados, são reclassificados ou caem no esquecimento. Estranho, não? E se não fosse natural? E se a extinção do Permiano não foi um erro da natureza? E se tudo foi orquestrado? Se você tem coragem de seguir por esse caminho, prepare-se, porque as perguntas que vêm a seguir não têm respostas fáceis, e talvez nunca tenham. Alguns pesquisadores alternativos acreditam que o evento do Permiano foi mais do que uma tragédia geológica. Eles enxergam padrões recorrentes de extinções em massa ao longo da história do planeta. E o mais perturbador, esses padrões parecem ocorrer em intervalos quase regulares, como se seguissem uma agenda. Isso levanta uma hipótese que desafia tudo o que aprendemos.
A vida na Terra está sendo constantemente reiniciada. Por quem? Existem 3 correntes principais entre os teóricos mais ousados. Número 1. Intervenção extraterrestre. A hipótese mais popular, e também a mais rejeitada pela ciência tradicional, propõe que civilizações alienígenas avançadas estiveram envolvidas na manipulação da vida terrestre. E quando o experimento falha ou foge do controle, eles apagam tudo. Nesse cenário, o evento permiano teria sido uma limpeza programada, um reset biológico para corrigir uma linha evolutiva que deu errado. Os traps siberianos não seriam naturais, mas sim um mecanismo artificial de extermínio em escala planetária. Gases tóxicos, mudanças climáticas drásticas, colapso ecológico, tudo calculado. Segundo, civilizações anteriores à humanidade. Outra linha defende que a Terra já abrigou civilizações tecnológicas há centenas de milhões de anos, mas que foram totalmente apagadas após um cataclismo global. Talvez a civilização do Permiano tenha atingido um ponto de desequilíbrio, desenvolvido tecnologias perigosas demais e provocado a própria destruição. Ou talvez tenha sido destruída por outras civilizações, como parte de um conflito antigo, um tipo de guerra pré-histórica que nunca foi registrada, mas que deixou cicatrizes no planeta. E por terceiro, mais não menos estranho, o próprio planeta como entidade inteligente. Sim, essa é a teoria mais filosófica e inquietante. Ela propõe que a Terra, como sistema vivo, possui um tipo de consciência, e que ao perceber que a vida estava seguindo por um caminho de autodestruição ou desequilíbrio, tomou medidas extremas para se proteger. Nesse caso, os traps siberianos não seriam acidente nem ataque externo. Seriam uma resposta do próprio planeta, uma espécie de sistema imunológico planetário eliminando uma ameaça. Mas que tipo de vida poderia ser tão perigosa a ponto da Terra decidir aniquilá-la completamente? Essas teorias parecem ficção científica. Mas e se forem apenas a parte do quebra-cabeça que falta? E se a extinção permiana for o lembrete de que não estamos no controle, e talvez nunca estivemos? E se, no fundo, a vida inteligente for um experimento, constantemente reiniciado, moldado e apagado, de acordo com interesses que a gente sequer compreende? Se for verdade, quem será o próximo alvo? O que isso revela sobre o nosso presente? Se a história da Terra nos ensina algo, é que ela se repete, mas o mais assustador é quando ela começa a repetir os piores capítulos. Os sinais que precederam a grande morte do Permiano estão, um a um, reaparecendo hoje. Temperaturas globais em elevação acontecendo, desbalanceamento químico nos oceanos, acidificação oceânica em alta, eventos climáticos extremos, colapso de ecossistemas, desaparecimento de espécies em ritmo acelerado, tudo presente. Mas o que mais assusta os cientistas, os que ainda ousam falar, é o seguinte: a velocidade atual das mudanças climáticas está superando a do Permiano. Isso mesmo. No Permiano, o planeta levou milhares de anos para aquecer vários graus. Hoje, estamos fazendo isso em poucas décadas. E com isso, surge a pergunta que ecoa como um presságio. Estamos prestes a repetir a grande morte? Ou pior, alguém quer que a gente repita? A semelhança com o passado é tão grande que, em 2021, um grupo de pesquisadores sugeriu que estamos entrando em uma 6ª extinção em massa e que o processo já está em curso. Mas há quem acredite que isso não seja apenas resultado de combustíveis fósseis ou desmatamento. Há quem diga que estamos sendo conduzidos como se o experimento estivesse prestes a ser reiniciado mais uma vez. Experimentos genéticos descontrolados, tecnologias que alteram o clima, manipulação de organismos, guerra biológica em escala global. Você percebe? O que era apenas uma hipótese remota no Permiano, hoje é tecnicamente possível. Será que estamos brincando de ser deuses em um planeta que já viu isso tudo acontecer antes? Será que estamos, mais uma vez,
despertando o mecanismo de limpeza da Terra? Ou será que estamos sendo empurrados para esse colapso, assim como aconteceu há 252 milhões de anos? Pense nisso. O Permiano acabou com 96% da vida. E hoje, vivemos como se o planeta fosse descartável. Mas e se nós é que formos? A história da extinção permiana não é só um aviso do passado. É um espelho, um reflexo sombrio de algo que talvez esteja acontecendo de novo. Mas, e se na verdade nunca tivesse parado? E se, por trás das cinzas da maior extinção da Terra, houver algo ainda ativo? Algo que observa, avalia e age quando acha necessário? Pense nisso. O planeta sofreu 5 grandes extinções em massa. 5 resets. E todas elas, segundo alguns teóricos, ocorrem com intervalos misteriosamente regulares. Seria coincidência? Ou seria programação? E agora, com a humanidade alterando genes, dominando o planeta, mexendo com forças que ainda nem entende, talvez estejamos chegando perto do nosso próprio gatilho. Será que a próxima grande morte já começou? Será que os primeiros sinais, aquecimento, extinções e instabilidade, são apenas os prólogos de algo muito maior? Ou será que ela já está acontecendo e a gente ainda não percebeu? Afinal, quem disse que seremos avisados antes do fim? E agora a pergunta fica com você. Você acredita que a extinção permiana foi natural ou parte de algo muito maior? Deixe sua teoria nos comentários. Aliás, se esse vídeo sumir misteriosamente da plataforma, bom, agora você sabe por quê. E se você gosta de conteúdos como esse, sombrios, científicos e conspiratórios, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa conhecer a verdade. Porque aqui, a verdade pode ser perturbadora, mas é sempre bem provável.